Sem peso dá para decolar, com peso não decola, nem avião nem helicóptero. E nenhuma vida abundante existe se você carregar peso. Se o seu passado é tão importante que te ferra no presente, ressignifica isso. Se o peso são pessoas que não querem andar naquilo que você está andando hoje, vai ter que pedir para essas pessoas saírem. Pablo, como remir o tempo? Eu quero que vocês escrevam, como remir o tempo. A remissão do tempo é simples. Eu preciso, antes de mais nada, entender que tudo o que acontece comigo é para o meu bem. Pablo, fui injustiçado, é para o seu bem. Tem gente que fala, não, mas eu não queria, eu fui roubado, foi para o seu bem. Não, Pablo, sabe o que eu queria? Eu queria, foi para o seu bem. Enquanto você não entender que todas as coisas, eu disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, você vai discutir com Deus, ou discutir com você mesmo, ou com bilhões de pessoas, e você vai passar por um processo de avaliação de isso é bem ou é mal. Então tudo, todas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa semana um sócio meu chegou lá em casa com a ideia mirabolante, 10 horas da noite. Aí eles vieram foi 2. Chegaram, fizeram um desenho, não tinha nada a ver com o que eles estavam falando. Só que despertou para uma outra coisa. Então tudo coopera para o bem. Aí depois falou, você achou ruim da gente vir aqui? Porque eles vieram lá com um negócio de dominação. Eu falei, eu tô nem aí para isso. Aí lá naquela conversa que não tinha nada a ver, cooperou para o bem. Então você nunca vai perder seu tempo quando você ama a Deus e anda segundo os propósitos dele. E é muito interessante porque esses caras que andam comigo já sabem disso. É ele mesmo que ficou falando assim, né? Tudo coopera para o bem, né? Tudo é tipo assim, sempre vai sair, vai ser o bem. Sempre vai terminar bem. Porque você está no propósito. Então como é que faz esse negócio de remir o tempo? Vou explicar para você. Na vida, ou é fardo ou é mola. Ou você carrega fardo ou você carrega mola. Eu vou contar um segredo para você. Existem pessoas que elas veem fardo em tudo. Existem pessoas que veem mola em tudo. Qual que é a diferença das duas pessoas? É simples. Umas sabem usar, as outras não sabem usar o que está acontecendo. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tem alguma coisa errada em quem não sabe usar isso. Tem uma coisa interessante que você vai anotar. Não é o que fizeram comigo que determina o que eu sou, o que eu vou viver hoje. Mas é o que eu fiz com o que fizeram comigo. Essa é a teoria da mola e do fardo. Essa poltrona aqui, ó, pode ser uma mola. Eu não vou subir nela, porque ela não é aquelas poltronas que eu comprava há 4 anos atrás. Acho que essa poltrona aqui é mais cara que um carro. Eu até faria o exemplo, mas eu não vou fazer no caso dela, porque eu acho que ela é uma senhora de idade, essa poltrona. Não vou mexer com ela não. Mas essa poltrona, ela é um pouquinho pesada. Ela pode ser uma mola ou pode ser um fardo. O que vem a ser o fardo? É eu pegar a função dessa poltrona, que é descansar, e usar ela para me arrebentar. Como que faz para usar essa poltrona para me arrebentar? Eu vou pegar o peso dela todinho e vou concentrá-la nas minhas costas. Se eu coloco ela nas minhas costas, eu acabei de criar uma coisa chamada fardo. Se a poltrona estiver sobre a minha cabeça, eu, além de não cumprir a função real dela, eu criei mais peso, diminuição de velocidade, de aumento de tempo para conseguir a mesma coisa na vida. Então a poltrona, que era para me dar prazer, começa a me dar desgosto. Ela virou o quê? Um fardo. Como que eu uso para essa poltrona? Para essa poltrona ser uma mola. Ela é muito confortável. O dia que você estiver na minha sala, ela é da minha sala, inclusive. O dia que você estiver sentado comigo na minha sala, a sala aqui na empresa, você vai ver essa poltrona pessoalmente. Aí você fala, essa poltrona tem alguma coisa demais? Só eu sento nela. Cada um de vocês tem uma poltrona dessa na vida. Ou vocês usam isso aqui para descanso, conforto e mola para vocês
explodirem, ou vocês vão usar isso como fardo. É só virar aquela mesma coisa que é linda e maravilhosa, de cabeça para baixo. Deus te deu um potencial, Deus colocou algo no seu coração. O que você tem que fazer? Você precisa usar da forma certa. Então não é o que essa coisa representa, é o que você faz com isso. Várias pessoas estão chorando com uma poltrona caríssima dessa sobre a sua cabeça e mal sabem que você só precisa colocá-la no chão e descansar sobre ela. Eu nunca vi um couro desse aqui numa poltrona, nunca vi. Eu nunca vi isso aqui, ó. Esse couro dessa poltrona. Papo, você quer vender poltrona agora? Não, eu quero te falar uma coisa. Você tem que desfrutar verdadeiramente das coisas, das fases que você está vivendo, sabendo que é só uma fase. Então você está aqui agora para pegar um código. Na vida, tudo é fardo ou mola. Nunca é tarde para começar. É só desvirar a poltrona que está sobre a cabeça, colocar debaixo dos seus pés. E é sempre cedo para desistir. Sempre é cedo para desistir. Mas eu ouvi você falando a palavra parar. Parar é quando você perceber que você entrou numa vertente, num vórtex, onde você acaba de entrar e você percebe que você está rodando e você não está crescendo, você só parou no vento. O que você tem que entender é que quando você ativar isso que eu estou te ensinando agora nessa madrugada, você começa a remir o tempo. O que você vai fazer? Anota uma tarefa aí. Uma lista de coisas que você vai parar. Então vamos para a remissão de tempo. Se você é uma pessoa que gosta de instrução, tem uma coisa que vai acontecer com você: a remissão de tempo. Como é que é? Se eu gosto de instrução, eu tenho uma coisa chamada remissão de tempo. Só de você ler Provérbios, Salmos, você ler livros como Romanos, Efésios, Gálatas. Pablo, você vai falar todos os livros? Eu acho que se você ler todos os livros, os 66 que tem dentro da Bíblia, você tem uma remissão de tempo. Se você andar com pessoas nas quais eu andei a vida inteira para chegar até aqui, você vai ter uma remissão de tempo. Se você acordar às 4h59 da manhã todos os dias, você vai ter remissão de tempo. Presta atenção, se você fizer o que precisa ser feito, quando alguém falar para você, grava um stories, você vai ter remissão de tempo. Alguém fala, mas por que tem a ver? Você vai destravar mais rápido. Então quem destrava mais rápido tem remissão de tempo. Quando você ouvir a voz que está tocando, a música que toca dentro do seu coração, você vai ter remissão de tempo. Alguns de vocês estão há 10 anos no emprego, o seu coração fala assim, ó, sai. Você não sai. Ou seja, você não está fazendo remissão do tempo. Você está parando no tempo, você está estacionando na vida. E se até um ex-presidiário ou presidiário trabalhou 3 dias para ganhar 1 de liberdade, se no presídio tem isso, a pergunta para você é, imagine no reino. Imagine você, que é uma pessoa que trabalha no reino, o que vai acontecer com você? Você quer ter a impressão de acordar um dia e falar assim, o que eu fiz para chegar aqui? A remissão, ela começa com um pequeno esforço, depois o esforço não faz sentido. É igual a decolagem de um avião. O avião, para decolar, ele gasta 1 tonelada de combustível. Vou te dar um exemplo. Um voo de 1 hora gasta 1 tonelada de combustível. Para decolar o mesmo avião gasta 1 tonelada de combustível. Então, da decolagem até o pouso gastou 2 toneladas. Aonde que gasta mais? Pelo tempo. Aonde que gasta mais combustível? Na decolagem ou no percurso? Se o percurso é de 1 hora e a decolagem leva 3 minutos, no máximo, para colocar o avião em linha, aonde que gasta mais? Os 3 minutos de decolagem ou 1 hora de percurso? Gastou muito mais combustível, apesar que matematicamente é o mesmo, mas proporcionalmente, que é o prorata, proporcionalmente, você percebe que gasta muito mais combustível na decolagem, porque 1 hora de voo de cruzeiro gastou 1 tonelada. Para decolar em 3 minutos,
da hora que liga até a hora que estabiliza a aeronave no ar, gastou quanto? 1 tonelada. Aonde é que gasta energia? Na decolagem. E eu entendo você que está agora nessa madrugada pensando, o que eu tenho que fazer? Decolar. O que é essa decolagem? Essa decolagem é simples. A decolagem é onde gasta mais energia. Só que é o seguinte, a maioria das pessoas que não explodiram na vida, nem entenderam o que são aviões. As pessoas cortaram suas asas. Já viu essa expressão? Vou cortar suas asas. Quando você quer fazer de escravo um pássaro, é só cortar a asa dele. Ele vai ter comportamento de cachorro. Ele vai ficar na sua casa comendo ração. O que você faz com um pássaro quando você corta a asa? Ele não sabe mais que é um pássaro. Só sabe que é um pássaro quando ele voa. É igual você. Você é um avião de asa cortada. E aí, avião tem roda, tem o manche e consegue, inclusive, andar entre os carros sem asa. Você é um avião sem asa. Um avião sem asa não passa de um carro. Eu quero que você pegue e anota isso, porque isso vai te marcar no dia de hoje. Um avião sem asa não passa de um carro. Um charutão com roda. Por que eu estou te falando isso? Se cortar a asa, não decola. Não tem nada que faz decolar. E aí você vai ficar andando entre os carros. Porque você ouviu que você é um carro. Ou pelo menos você, além de ouvir, acha que é um carro. Quem que vai falar diferente para você? Se você é a pessoa que se acha um carro, quem que vai falar alguma coisa diferente para você? Pablo, ainda não cortaram as minhas asas. Eu estou na pista para decolar. Só está faltando combustível. O combustível são pessoas. Acordar essa hora da madrugada. Pablo, por que você faz isso? É porque é o seguinte. Eu prefiro muito mais entrar no horário onde os preguiçosos não conseguem entrar e dar os códigos do reino para essas pessoas, do que jogar as pérolas para um monte de gente que vai só desprezar. Então você está pagando um altíssimo preço para estar aqui todo dia. Me alegra muito. Não é que eu sou sacana, mas eu já percebi. Ensinar pessoas que não querem e que não têm um coração voltado para isso, faz as pessoas desprezarem o que você está falando. Agora, quem paga um preço muito caro já está ajustando para a decolagem. Só que falta o quê? Combustível. O avião tem um problema. A gente precisa de combustível para decolar e chegar no próximo ponto. Esse é você, cumprindo seu propósito. Então, se você achar que tudo é fardo e deixar seu cérebro nesse modo vitimista, de tudo que acontece com você é um fardo, você não vai decolar. Porque peso atrapalha o envelopamento da aeronave. Tem uma coisa que chama envelope. Quando você ouvir um piloto falando, ó, o envelope desse avião é 4 toneladas. Não pode colocar 5. 5 toneladas o avião não levanta. Então existe um envelopamento daquilo que você carrega. Então tem as bagagens, as pessoas, inclusive o combustível. Certa vez eu estava em Balneário Camboriú, fui entrar numa aeronave, num helicóptero, um Robson 66, que é biturbina e tudo. Quando a gente foi decolar, eu ouvi um som, que é o som da morte, que eu chamo. É o som de stall. É quando a aeronave não consegue subir e começa a pitar assim. Aí eu olhei para a cara do piloto, eu estava do lado dele. Olhei para a cara dele e falei, o que foi isso, amigo? Eu já fazendo os cálculos para abrir a porta e já pular. Aí ele falou, não, é porque o tanque tá cheio e a gente tá muito pesado, então eu vou descer e vou tentar de novo. Quando ele falou a palavra tentar, essa palavra do demônio, quando ele falou, vou tentar de novo, eu falei, você não vai tentar, você vai aterrissar, encosta no chão, deixa eu ver. Aí ele desceu, eu falei, o que você falou? Não, estamos com o tanque cheio e muito peso. Eu falei, pode tirar uma pessoa e todas as malas, amigo. Você não vai tentar decolar. Não, mas se eu tentar, rapaz, quem tenta não consegue. Você está carregando pessoas aqui que estão tocando terror na testa. Você não vai jogar nós no chão porque você vai tentar. Eu não quero tentar. Aí saiu uma das pessoas que estava na aeronave e tirou o peso que estava com ela. Sem peso dá para decolar, com peso não decola. Nem avião, nem helicóptero. E nenhuma vida abundante existe se você carregar peso. Se o seu passado é tão importante que te ferra no presente, ressignifica isso. Se o peso são pessoas que não querem andar naquilo que você está andando hoje, vai ter que pedir para essas pessoas saírem.
Barcos não sobem rios pesados, pelo contrário, barco pesado afunda. Pessoas que carregam peso não prosperam. Aeronaves não decolam. O que você entende quando eu estou falando isso? Pablo, eu consegui todo o combustível. E o peso, você já tirou? Você tirou o peso? Se você tira o peso, a aeronave decola. O helicóptero levanta. O barco flui na subida do rio. Tudo por causa de peso. Então você acordou hoje para entender o peso, que é o fardo, e usar a mesma coisa que é o peso para te dar lastro, para virar a mola da sua vida.